Você acha que ser um gladiador significava apenas glória, aplausos e aço? Tente ser uma gladiadora. Sem desfiles, sem honra, sem liberdade, apenas sangue, correntes e o perigo constante de ser usada ou descartada pela máquina brutal de Roma. Você não era uma heroína. Você era uma atração secundária. E se você lutasse bem, isso só significava que sofreria por mais tempo. Era assim que sua vida realmente era, se você nascesse para morrer na areia. A arena não te quis no início, até que quis. Vamos colocar as coisas no lugar. Mulheres não deveriam ser gladiadores. A sociedade romana foi construída sobre uma hierarquia rígida. Homens governavam, mulheres obedeciam. E a luta, isso era um mundo masculino. Então, se você foi parar na arena como mulher, não foi porque foi escolhida, mas porque foi descartada. Talvez você fosse uma escrava, capturada em uma província distante, norte da África, Gália, Trácia. Talvez tenha sido condenada por um crime. Talvez você fosse simplesmente pobre, desesperada e se vendeu a uma escola de gladiadores, um ludus, para ter uma chance de sobrevivência. Você não treinava com os outros no início. Você era uma curiosidade, uma piada, algo que o lanhista, seu dono, usava para chocar as massas e atrair atenção. Mas você não ria, porque sabia. No momento em que pisasse naquela areia, você morreria ou se tornaria a mais nova obsessão de Roma. O treinamento era brutal, e ainda pior se você fosse mulher. Eles te treinavam como qualquer outro gladiador, só que mais pesado. A espada de madeira que te deram não era para brincar, era pesada, causava hematomas, e você tinha que balançá-la por horas em armadura completa sobre o sol até que suas mãos sangrassem e suas pernas cedessem. Eles não se importavam se seus ossos eram menores ou seus músculos mais fracos. Se fosse o caso, eles gostavam de te ver sofrer. E os treinadores, a maioria deles odiava que você estivesse lá. Eles achavam que você arruinaria o esporte deles, que você seria um insulto a Marte. Então te puniam por cada erro, cada hesitação, cada escudo derrubado. Eles te insultavam, questionavam sua honra. Alguns tentavam te quebrar fisicamente. Outros tentavam te quebrar de formas mais privadas. Não havia leis que te protegessem. Você era propriedade. Você não tinha voz. Os outros gladiadores não te respeitavam no início. Os homens no Ludus te viam como um problema, uma ameaça, uma distração, alguém para culpar se os jogos corressem mal. Alguns te provocavam, outros te evitavam. Outros ainda te tratavam como uma conquista, não como uma colega. Você foi forçada a treinar ao lado de homens com o dobro do seu tamanho, sabendo que um dia teria que lutar contra um deles de verdade. Se não na arena, então no quartel. Você aprendeu rápido que o respeito não era dado. Tinha que ser conquistado, polegada por polegada, golpe por golpe. A primeira vez que você derrubou alguém de costas, não recebeu aplausos. Isso te rendeu silêncio. Mas na segunda e terceira vez, eles começaram a te observar, a te avaliar, a te temer. E foi exatamente aí que as coisas pioraram. Você se tornou o espetáculo, não a guerreira. Roma não te tratava como uma combatente. Eles te tratavam como um show de bizarrices. Gladiadoras femininas, gladiatrices, eram anunciadas com fanfarras selvagens. Mulheres do Oriente, damas nobres que se tornaram feras selvagens. Vênus na arena. Você era vestida como deusas ou demônios, forçada a lutar com o peito nu, pintada de ouro ou lama, exibida para a multidão como se seu corpo fosse parte do entretenimento. Às vezes te faziam lutar contra outras mulheres, às vezes contra anões, às vezes contra animais. Não se tratava de habilidade técnica de combate, tratava-se de humilhação. Você não era uma guerreira, você era uma distração exótica entre as lutas reais. E se você se tornasse popular demais, os imperadores notavam. Isso raramente era algo bom. Se você lutasse bem, vivia com medo. Quanto melhor você lutava, pior sua vida se tornava. Por quê? Porque você se tornava valiosa. As pessoas apostavam em você. Senadores mandavam te buscar. Patronos pagavam para ver você sangrar. E toda vez que você vencia, a multidão exigia mais. Você não recebia liberdade. Você recebia reconhecimento, o que significava menos opções, não mais. Esperava-se que você desempenhasse o papel. Bela, brutal, submissa, selvagem. Algumas gladiadoras tornaram-se famosas, estátuas foram esculpidas, moedas foram cunhadas, grafites as honravam nos becos, mas elas ainda eram escravas,
ainda propriedade, ainda presas. Elas apenas tinham mais olhos as vigiando agora, mais pressão, mais expectativas. E no momento em que você escorregava, eles se voltavam contra você. A arena não se importava se você sangrava. Quando sua luta chegava, não era como nos filmes. Não havia duelos coreografados, nem combates justos, nem misericórdia. Às vezes você lutava contra outra mulher, às vezes contra um homem, às vezes contra um leão faminto. Você ficava lá, a armadura escorregando da sua pele machucada, a espada na mão, enquanto a multidão vaiava ou rugia, dependendo de quanta pele você mostrava ou quanto sangue você derramava. Você não lutava pela glória, você lutava pela sobrevivência, por mais uma refeição, mais uma noite, mais um suspiro. E se você vencesse, poderia continuar viva, ou não, porque o editor dos jogos, aquele que decidia seu destino, não julgava sua habilidade. Ele julgava a multidão. Se eles quisessem sangue, ele baixava o polegar. Ferimentos não significavam nada, e curandeiros eram uma piada. Digamos que você sobreviveu a uma luta, mas quebrou o braço. Azar o seu. Você não recebia cuidados médicos. Você era empurrada para uma sala e envolta em entranhas de animais. Se não pudesse empunhar uma espada, era inútil. Eles poderiam te transformar em treinadora ou faxineira, ou simplesmente te jogar de volta cedo demais para ver o que aconteceria. E se suas feridas inflamavam, você morria lenta e dolorosamente sozinha. Porque gladiadores não eram soldados, não eram cidadãos. Eram investimentos. Se você não trazia dinheiro, era descartada. Seu corpo não pertencia a você. Era possuído, administrado, explorado. A política de Roma estava sempre de olho em você. Os imperadores, especialmente os insanos, adoravam a novidade. Neiro, Cômodo, Caracalla, eles eram obcecados por controle, poder e entretenimento. Alguns imperadores mandavam trazer gladiadoras para suas vilas para lutar durante suas festas. Outros forçavam mulheres nobres a treinar e lutar pelo espetáculo. Se você atraísse a atenção de um imperador, poderia ser chamada ao palácio, não para lutar, mas para servir de formas que você não escolheu. E se você recusasse, era alta traição. Você poderia ser executada ou jogada nua no Coliseu, ou forçada a lutar contra 5 homens ao mesmo tempo por ter insultado os deuses. Ser popular significava estar exposta, e em Roma a visibilidade matava. Suas vitórias não te tornavam livre. Mesmo se sobrevivesse a 10 lutas, 20, 100, mesmo se a multidão te amasse, mesmo se poetas escrevessem versos sobre sua fúria, mesmo se vencesse homens com o dobro do seu tamanho, você ainda não era livre. A maioria dos gladiadores lutava por anos na esperança de ganhar uma espada de madeira, o rudis, um símbolo de aposentadoria. Mas as mulheres raramente ganhavam uma. A ideia de uma mulher livre que tivesse derramado sangue, usado a armadura e desafiado as normas assustava a sociedade romana. Então você era ignorada ou escravizada novamente, ou casada com um homem que te domesticava. E se você tivesse a sorte de ser libertada, vivia com o trauma, as cicatrizes, as memórias, os pesadelos, e todos que te viam se lembravam. Esta é a mulher que matou. Nem sobre a sua morte você podia decidir. A maioria dos gladiadores não recebiam um enterro adequado. Eram jogados em valas comuns fora dos muros da cidade. Você era esquecida. Talvez seu nome acabasse entalhado na parede de uma taverna. Talvez um soldado bêbado brindasse a sua saúde uma vez. Talvez. Mas o mais provável é que você tenha desaparecido. Sua identidade apagada. Seus registros destruídos. Suas vitórias reivindicadas por homens, ou lendas, ou mitos. Historiadores romanos não gostavam de gladiadoras femininas. Eles as achavam vergonhosas, não naturais, então mal te mencionavam. Sua dor, seu sacrifício, sua sobrevivência foram perdidos, enterrados sob camadas de poeira, silêncio e vergonha. Aqui está a última crueldade. Se você morresse na arena, era pranteada como uma curiosidade, como um aviso. Mas se vivesse, se sobrevivesse a anos de lutas e ganhasse sua liberdade, você era temida. Você era odiada. Você era tratada como um demônio em forma humana. Você desafiou todas as regras da feminilidade romana. Você sangrou pelas massas. Você olhou nos olhos dos homens. Você não estremeceu quando a lâmina veio em sua direção. Você se tornou uma lenda. Mas as lendas assustam as pessoas. Então enterraram sua história. Te retrataram como uma aberração ou te apagaram completamente. Você nunca deveria ter existido de verdade. Essa é a verdade brutal. Você não deveria ter sido mulher, nem guerreira, nem gladiadora. Você escapou pelas frestas do império, sangrou em suas areias, lutou suas batalhas,
entreteve seus cidadãos, sobreviveu aos seus abusos, e quando ele terminou com você, fingiu que você nunca existiu. Sua vida não foi glória, não foi vitória. Foi dor, exploração, solidão, raiva, fúria, e o eco de uma espada que um dia cortou o silêncio de Roma, antes que o silêncio te consumisse novamente. Se esta história mudou seu olhar sobre os guerreiros esquecidos do mundo antigo, inscreva-se no canal e deixe um like. Trazemos à luz a história que tentaram enterrar. Plante as sementes do futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.